Você sabia que acabou de sair no mercado um aplicativo que você liga no modo automotivação e você fica motivado ou motivada o dia todo? E que se você fizer isso todos os dias, fica a semana toda, o mês, o ano todo com nível de motivação lá em cima e aí podendo desempenhar o seu trabalho muito bem, suas atividades em casa, sociais, na melhor performance possível? Esse aplicativo seria interessante, mas não acredite em mim porque ele não existe. Automotivação, como o próprio nome diz, vai seguir sendo nossa responsabilidade, né? E esse assunto motivação, ele é discutido no dia a dia, dentro das casas, especialmente dentro das empresas, com muita frequência. Porque é sonho de consumo, né? Para todas as pessoas que trabalham estarem motivadas no dia a dia. E motivação depende, na essência, do entendimento de que aquele esforço que nós temos que fazer vai trazer de volta um atendimento das nossas necessidades, atendimento das nossas expectativas, tá certo? Porque perceba, em qualquer que seja o contexto, numa atividade em casa, numa atividade no ambiente de trabalho, ou numa atividade esportiva que seja, você precisa se esforçar. Se você faz a análise de que aquele esforço vai trazer de volta para você atendimento das suas necessidades ou das suas expectativas, a tendência é você se esforçar. Agora, à medida que enxerga que vai se esforçar para valer, no trabalho, por exemplo, vai fazer as atividades lá que a liderança está solicitando, que o cliente está pedindo, que o fornecedor está demandando, e não vai receber de volta aquilo que você entende que é importante, que é justo para você, a tendência é você se desmotivar, tá certo? Então a automotivação depende, na essência, de como nós enxergamos as coisas. Né? Então por que a pessoa fica desmotivada no trabalho? Porque ela tende a enxergar somente os pontos negativos. E isso complica muito do ponto de vista emocional a sequência do trabalho, a sequência dos esforços e da performance. Aí você pode me falar assim, não Marcelo, mas no meu trabalho só tem coisas negativas, né, acontecendo. Como é que eu vou olhar para alguma coisa positiva? Aí eu pergunto para você, mas por que você continua lá? Tá certo? Aí você para pensar. Por quê? Porque se continua no trabalho, continua porque tem algumas coisas positivas que te fazem ainda seguir em frente. Algumas pessoas me dizem assim, não Marcelo, eu não, eu sigo no meu trabalho só porque eu tenho lá as minhas contas, né? Os meus boletos para pagar. E aí que está o ponto. Né? Então, boletos para pagar, as contas em dia, não ficar inadimplente, não é uma coisa importante, não é uma necessidade importante, né, para ser atendida, mas o que acontece na maior parte das vezes, tendemos a olhar somente para as necessidades não atendidas, fechamos os olhos para aquelas que são atendidas e seguimos desmotivados. Algumas pessoas dizem assim, não Marcelo, eu sigo trabalhando ali naquele lugar, aqui nessa carreira, nessa atividade, porque eu consigo escolher a escola para os meus filhos, né? Eles estudam numa boa escola e por conta dessa carreira, dessa atividade é que eu consigo. Aí vem a questão, essa não é uma necessidade muito importante sendo atendida, tá certo? Mas qual é a tendência? Olhar somente para aquelas que não são atendidas. Outra pessoa diz assim, não, eu trabalho lá na empresa que eu trabalho só por conta do status, né? É uma marca importante a empresa, ajuda na minha carreira, e aí vem de novo a pergunta, essa não é uma necessidade importante também para a construção da sua carreira? Mas qual é a tendência da pessoa que não está motivada? É olhar predominantemente, às vezes exclusivamente, para as necessidades, para as expectativas não atendidas. E aí a responsabilidade volta para o nosso colo, tá certo? O quanto nós enxergamos, olhamos predominantemente para aquilo que é atendido. Você me pergunta assim, mas peraí, você está sugerindo que eu seja uma pessoa alienada, que só olhe para as coisas positivas e feche os olhos para aquilo que não está certo dentro da empresa, dentro daquela carreira? De jeito nenhum. Né? Muito pelo contrário, inclusive. Sugiro que você olhe para o que não está correto, né? Corrija dentro daquilo que está dentro das suas mãos, procure trabalhar para corrigir, para consertar, né, para reparar as coisas que não estão de acordo com o que você entende que são importantes, mas se você ficar olhando predominantemente para aquilo que não está certo, para as necessidades que não são atendidas, a tendência clara é você cair na desmotivação. Caindo na desmotivação é queda de performance, queda de produtividade, evidente, comprometimento importante, negativo nesse caso, para a sua reputação e a saúde mental e física, inclusive, também pode ser seriamente comprometida por conta dessa desmotivação crônica. Então, ponto muito importante, será que de repente não estamos olhando para o dia a dia, especialmente, predominantemente, quase que exclusivamente para as coisas negativas?
Fazer essa reflexão é muito importante para que a gente consiga corrigir algumas rotas. Os nossos pensamentos são úteis para consertar algumas coisas, para corrigir problemas, mas eles também, quando não bem administrados, são especialistas em complicar a nossa vida e levá-la para um caminho que não nos interessa, tá certo? Vigilância aqui com os pensamentos, focar predominantemente nas coisas que são atendidas enquanto nós estivermos fazendo aquele trabalho, fazendo aquela atividade, tá certo? Pode chegar um momento que a gente escolha outro caminho, ótimo. Mas enquanto estivermos naquele caminho, ter essa consciência de que, em boa medida, a maneira como nós escolhemos enxergar as coisas é que vão impactar diretamente o nosso estado de ânimo, a nossa motivação e a qualidade dos nossos esforços. Um grande abraço e até o próximo vídeo.